Oi, pessoal! Voltamos e como a gente não teve aula semana passada, a gente vai continuar com o conteúdo de cadeia de carbono, porém hoje vai ser assim, rápido, porque eu quero que vocês estudem um pouco sobre o assunto. Porém vai ser muito objetivo porque a gente vai resolver algumas questões. Eu vou fazer o resumo de vocês com base no material que vocês já têm, falando sobre essa parte de classificação da cadeia de carbono. Então, a gente, se der tempo, eu vou falar um pouco sobre nomenclatura de funções orgânicas. A primeira função orgânica que a gente vai ver vão ser os hidrocarbonetos, porém só se não ficar muito puxado. Vou querer dar foco para vocês estudarem mais sobre essas cadeias de carbono, porque a gente vai precisar muito quando a gente estiver nas funções orgânicas. Vocês vão precisar saber, assim, cadeia aberta, fechada, saturada, insaturada. Tudo isso a gente vai estudar hoje. Eu vou responder uma questão para vocês, que é a maior, e o resto vocês vão praticar em casa. O PDF já vai com todas as respostas e bem em cima vai ter um fluxograma que vai dizer assim, cheio de bizuzinhos para vocês, e que se vocês puderem, passem para o caderno de vocês, para vocês estudarem de uma forma mais limpa. Toda vez que vocês forem treinar essa parte, dá para dar uma olhadinha, o que é uma cadeia aberta, fechada, cíclica, acíclica, saturada, insaturada, quando é que eu vou ter carbono primário, terciário, quaternário, e assim a gente vai seguindo nossa vida. Vocês já viram que a cadeia do carbono, assim, a classificação dela, ela vai depender muito também das características dos carbonos que eu vou ter nessa minha cadeia. Então, a gente vai ter basicamente nas cadeias de carbono e aqueles nossos compostozinhos CHOMPs, que vocês já estão cansados de saber que são o hidrogênio, quer dizer, CHOMPs por inteiro: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Todos. E eles meio que mandam nos compostos orgânicos como completo. Os átomos de hidrogênio e halogênios, no caso, também fazem parte dos compostos orgânicos, como todo mundo sabe. A química orgânica não é composta só por carbono. Ela pode ser composta basicamente por carbono e hidrogênio, sim, porque são os principais, mas tem os outros também que também são muito importantes. Todos esses átomos são monovalentes e eles nunca farão, assim, parte interina da cadeia de carbono, apenas da molécula em si. Para representar a cadeia de carbono, a gente, de uma forma mais simples, a gente vai usar esses traços, que são os bastões que servem para ligar, e cada bastão desse significa que ali está havendo uma ligação. Se eu tiver, por exemplo, deixa eu pegar aqui meu caderno. Se eu tiver, por exemplo, dois bastões assim, isso vai significar que eu tenho uma ligação dupla. E aí a gente já volta para a análise da nossa ligação, que quando a gente tem uma ligação simples, a gente tem ligação π. Quando a gente tem uma ligação dupla, quando a gente tem uma ligação dupla, a gente tem uma ligação π. Não, na verdade eu não errei. E a gente tem uma ligação sigma. Quando a gente tem uma ligação simples, a gente tem uma ligação sigma apenas. Lembrando que geralmente as ligações π, elas correspondem a meia, assim, força de uma ligação sigma, ou seja, as ligações sigma são mais fortes. A gente já viu por que isso, por causa que as ligações π, na verdade, são interação entre os nossos elétrons, porque a gente já viu que eles ficam ali meio que lado a lado e eles vão interagir. Quando a gente tem três bastões, assim, a gente vai ter uma ligação sigma, que vai ser geralmente a do meio, e duas ligações π, ok? Lembrando que o sigma é aquela bolinha com um tio, e o π vai ser o π que você já conhece na matemática, que equivale a 3,14, mas só para vocês lembrarem mesmo. Continuando, a cadeia de carbono é um conjunto de átomos de carbono e de heteroátomos. E a gente já viu também que os heteroátomos são essas partes diferentes que vão participar ali também do CHOMPs, que vão estar ali intrometidinhos no meio de uma ligação de carbono. O átomo de carbono, ele é considerado tão especial por conta de que a gente já viu muito isso. A gente já viu os postulados
e os postulados são muito importantes para que vocês também lembrem, porque eles são cobrados na prova, que eles falam sobre a tetravalência do carbono, que ele consegue ali unir várias moléculas ao seu redor, conseguem efetuar até 4 ligações, até mesmo com os heteroátomos, que são esses elementozinhos que estão presentes, que vão ser o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre, o fósforo, são os principais. E aí eu vou colocar um exemplozinho aí na telinha de vocês de heteroátomo, onde o oxigênio mesmo, que é o presente na cadeia, ele vai estar, vocês veem que ele está aí no meio de 2 átomos de carbono, tá meio aí que representando a maior representatividade de um heteroátomo, mas tomem cuidado. Quando eu tiver, por exemplo, uma ramificação, eu não considero um heteroátomo. Lembrem-se, ele precisa estar no meio de 2 carbonos. Então, meu heteroátomo ele vai estar ali, ó, no meio de 2 carbonos. Tá aqui um carbono, carbono. Então, meu heteroátomo vai estar no meio. Se eu tiver uma ramificação, ele não vai ser um heteroátomo. E aí, ele já vai ser uma ramificação. Beleza? Vou colocar aqui na tela um exemplo para vocês. Vocês veem que esse oxigênio em vermelho, ele não está localizado entre carbonos, mas sim acima do carbono. E como eu disse, ele está formando aí uma ramificação. A gente também já viu como classificar os carbonos como primário, quando ele está ligado a apenas um carbono, secundário, quando ele está ligado a outros 2 carbonos, terciário, quando ele está ligado a 3 carbonos, e quaternário, quando ele está ligado a 4 carbonos. E a gente tem que ver que é um dos maiores, assim, uma das maiores dificuldades quando a gente começa a ver cadeia de carbono, é que muitas das vezes ela pode vir só os bastões, e vocês devem ficar se perguntando, gente, o que é isso? Por que tá vindo só bastão aqui? É porque é mais simples de mostrar para vocês, é mais simples de fazer os bastõezinhos. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, no caderno mesmo, para ficar mais simples esse entendimento de vocês em relação a essa parte do carbono, ok? Vamos lá. Por exemplo, se eu pedisse para vocês identificar nessa cadeia quais eram os átomos de carbono e dissessem se eles eram primários, secundários ou terciários, o que é que vocês iam fazer? Vocês têm noção como identificar? Porque isso aqui a gente considera que é uma reação orgânica, que ela está simples, e a gente pode identificar que ela só tem basicamente carbono e hidrogênio. Vocês devem estar se perguntando, professor, como é que você está sabendo basicamente sobre tudo isso? Outra coisa que a gente pode dizer é que a gente só tem carbono primário e secundário. A gente não tem carbono terciário e nem quaternário. Mas vamos lá. Toda vez que vocês verem uma sequência embaixo assim, vocês consideram sim uma reação orgânica. Desmembrando ela, a gente chega nesse resultado. Lembrando que o carbono ele tem que efetuar 4 ligações. Então, a gente precisa fazer a ligação carbono-carbono e ainda complementar com hidrogênios, para que ele fique basicamente estável. Mas se vocês ainda tiverem dificuldade de identificar desse jeito, vamos lá, fazer cada ligação por ligação. A gente chega a esse resultado. E aí onde eu vejo que eu tenho carbonos primários, onde eu só estou ligado aqui a um carbono, e carbonos secundários. Então, se eu pedisse quantos carbonos primários eu tenho nessa questão? Então, primário, eu tenho 1, 2. E quantos carbonos secundários? 1, 2, 3. Então, eu tenho 2 carbonos primários e 3 carbonos secundários. Observem, a gente faz a ligação carbono-carbono, que é a ligação principal, que é essa ligação que a gente consegue observar, ó. Prestem bem atenção, a ligação começa aqui, ó. Então, ela vem e finaliza aqui. A mesma ligação, vocês conseguem observar isso. Porém, a gente sabe que o carbono ele é tetravalente, efetua 4 ligações, então a gente precisa estabilizar o nosso carbono com o quê? Com hidrogênio. Então, faço ligação simples hidrogênio, ligação simples hidrogênio, ligação simples hidrogênio.
Poderia aparecer de outra forma, professor? Poderia. Aqui no caso, eu poderia tirar 2 hidrogênios e colocar um oxigênio? Poderia. Mas no caso, como eu iria efetuar aqui se a gente não tivesse esses 2 hidrogênios aqui, ó? A gente efetuaria uma ligação dupla oxigênio. Então, 1, 2, 3, 4 ligações. Continuando, então a gente também tem outra classificação que é de acordo com a disposição dos átomos de carbono. A gente tem nossa cadeia aberta, que também é conhecida como alifática ou acíclica, que é composta pelo menos de 2 extremidades, começo, meio e fim, e não apresenta ciclos na cadeia. A gente também tem nossas cadeias fechadas, que elas não apresentam extremidades, também são conhecidas como cíclicas, e os átomos eles se fecham em estruturas geométricas. Dentro das cadeias fechadas, a gente também conhece as cadeias aromáticas, que possuem pelo menos um anel aromático, que é um anel que contém ligações duplas alternadas, ou seja, eu tenho uma ligação sim e uma não, assim e uma não. Vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. A gente também tem as cadeias não aromáticas, que são as cadeias acíclicas, que elas são cadeias fechadas, porém elas não têm essa sequência de ligações duplas. A gente também tem as cadeias ramificadas, que aí elas podem ser tanto cíclicas como acíclicas, ou seja, podem ser cadeias ramificadas fechadas ou abertas. Isso não vai depender tanto dessa parte. E a gente também tem as cadeias saturadas e as cadeias insaturadas. Quando é que a gente tem uma cadeia saturada? Quando possui apenas ligações simples em sua estrutura. E quando é que eu tenho cadeia insaturada? Quando eu tenho pelo menos uma ligação dupla ou tripla na minha estrutura. E aí a gente também tem as cadeias homogêneas e heterogêneas. Cadeias homogêneas possuem apenas átomos de carbono na sua extensão de cadeia, ou seja, a gente não tem um heteroátomo, ok? E as cadeias heterogêneas possuem a presença de heteroátomos, que vão ser oxigênio, enxofre, nitrogênio, vocês já sabem também. E são essas classificações básicas que a gente vai ter nas nossas cadeias de carbono e que vocês precisam saber, e vocês só vão saber fazendo o estudo e também efetuando os exercícios de vocês. Como eu disse, na hora que vocês abrirem um PDF de vocês aí em casa, vai ter um fluxograma falando tudo. Primeira parte, cadeia aberta. Segunda parte, cadeia fechada. Deem uma olhada com atenção. Enfim, eu vou responder deixa eu ver. Eu vou procurar aqui umas 2 para me responder com vocês da segunda questão do PDF de vocês. E o restante vocês vão responder. Eu respondendo essas, vocês já vão ter uma base de como fazer as outras. Até porque eu estou enviando esse exercício respondido. Então, eu peço encarecidamente que vocês tentem antes de ver a resposta. E aí vocês corrigem, ok? Vamos lá. Segunda questão, ela diz assim: considerem as seguintes substâncias, suas fórmulas estruturais e a aplicação. Ou seja, eu quero que vocês classifiquem essas substâncias. Aí vocês vão dizer se ela é a cíclica, alifática, saturada, normal, heterogênea, homogênea, ok? Então vamos lá. Vou escolher aqui uma substância simples assim, digamos, e uma substância de cadeia fechada. Vamos para a primeira simples, uma mais interessante aqui. Tem o 3, a equação 3, que eu botei até aqui, que é o cheiro desagradável do gambá. A gente nota nela, eu vou colocar aqui na telinha para vocês, o que a gente pode notar nela? Que ela é uma equação alifática. A gente consegue identificar que a gente tem aí uma ramificação lá em cima, ó, ramificaçãozinha dela, se a gente for olhar direitinho a nossa cadeia. Lembrando que a gente tem que ver qual é a cadeia mais linear. A gente vai ver disso um pouco mais na nossa nomenclatura. Porém, aqui a gente já vê que a cadeia principal ela é linear, então a gente classifica ela como alifática. Ela também é ramificada. No caso, ela também só tem ligações simples, então ela é saturada e ela é homogênea, ok? Vamos ver outra aqui.
Vamos ver essa cadeia fechada, que é a quarta, que é um anestésico. A gente vê que ela é uma cadeia fechada, isso já é de cara. Porém, vocês veem que ela não tem ligações duplas, então a gente não tem um anel aromático, então ela é normal. Ela é saturada porque ela só tem ligações simples, a gente já falou que ela não tem ligação dupla, então ela é saturada. Ela é homogênea porque ela só tem carbono e basicamente hidrogênio. E se vocês quiserem fazer no caderno de vocês, abram ela, ok? Deem uma abertura nela, façam como eu fiz no exemplo anterior, que a gente tinha só os bastões, então a gente abriu ela. Ela é homogênea e ela também é mononuclear, ok? Eu vou responder mais uma, a 6, que é interessante. A 6, que é a essência de abacaxi, que geralmente é utilizada em perfumes. A 6, vocês veem que a gente tem uma dupla hidrogênio. Mas, de acordo com ela vai ser alifática, ela vai ser normal, ela vai ser saturada e, por incrível que pareça, ela é saturada. Mas vocês vão dizer, professor, mas está efetuando ali uma dupla oxigênio. Mas não, pessoal, lembrem-se que o que vai mudar se ela é saturada ou insaturada é a ligação dela com outros carbonos. Então aqui ela está efetuando a ligação dupla, não é com carbono, ela está efetuando ligação dupla com oxigênio, beleza? Continuando, a gente está vendo aí que ela é heterogênea porque ela tem um átomo de oxigênio entre 2 carbonos, então ela não é uma estrutura homogênea, ok? Então, estudem com carinho todos esses exercícios. Qualquer dúvida, eu estou disponível quarta-feira no WhatsApp, então me chamem, se quiserem fazer ligação de vídeo podem fazer, eu vou atender. Façam as dúvidas de vocês, perguntem e a gente vai tentando responder isso tudo, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição.